Olá, hoje eu quero compartilhar juntamente com vocês mais uma passagem da Bíblia e mais um texto no qual nós possamos refletir acerca daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Por esses dias eu estou lendo o livro do profeta Jeremias e eu tenho percebido que Jeremias ele foi um dos profetas, se não o profeta que teve o ministério mais difícil. Mas para refletirmos nisso, eu gostaria de deixar o versículo 10 do capítulo de número 1, que é o momento em que Deus chama Jeremias, o vocaciona para o ministério profético. E Deus diz o seguinte: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Veja que interessante as palavras que Deus utilizou quando ele chamou o profeta Jeremias. Que ele o chamou para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. Então imagine se Deus dissesse para você: eu estou te chamando, eu estou levantando a sua vida para que, através da sua pregação, coisas venham a ser destruídas, coisas venham a ser arrancadas, coisas venham a ser derrubadas. Quem sabe você poderia pensar dentro de si: mas que tipo de pregação será essa? Como eu vou fazer isso se eu quero levar alegria para as pessoas, se eu quero demonstrar a alegria e o prazer de viver no Senhor? E nós temos que entender que o profeta Jeremias, ele viveu em uma época em que a sociedade de Israel estava voltada para a idolatria. Então Deus chamou Jeremias justamente para que ele fosse e levasse uma mensagem de condenação e conclamasse o povo ao arrependimento, ou seja, que ele pedisse ao povo para que o povo pudesse se voltar a Deus, se arrepender dos seus pecados, mudar os seus caminhos, modificar as suas atitudes e verdadeiramente seguir ao Senhor. Se nós formos olhar o ministério profético de Jeremias, pela ótica humana, ele foi o ministério mais fracassado de todos, porque nenhuma pessoa se converteu, nenhuma pessoa se arrependeu, e até mesmo a própria família de Jeremias acabou se levantando contra a vida dele, a ponto até mesmo de tramarem a sua morte. Então Jeremias foi um homem que teve uma vida bastante sofrida. O único consolo dele era a presença do Senhor. E o fato do ministério de Jeremias ter sido fracassado, digamos assim, humanamente falando, até porque espiritualmente ele cumpriu tudo aquilo que Deus desejou, então ele fez a vontade de Deus na sua vida e com certeza alcançou a salvação. Mas o fato dele não ter conseguido alcançar as pessoas de Israel, de Jerusalém, foi porque naquela época existiam vários falsos profetas que eram ouvidos pelo povo. Por um simples fato, os falsos profetas falavam aquilo que o povo queria ouvir. Deus diz que haverá paz. Deus diz que vocês vão desfrutar de grandes coisas. Deus está se agradando da vida do povo, quando na realidade tudo que esses falsos profetas falavam eram mentiras. Então, falsos profetas enganavam o povo e atraíam multidões. E lá no meio existia um profeta verdadeiro, que conclamava o juízo do Senhor, que falava a palavra de Deus, e a única coisa que ele conseguia era arranjar mais inimigos e mais pessoas que odiavam a sua vida. Quem sabe você já percebeu aonde eu quero chegar? Mas isso é exatamente o retrato que nós temos da nossa sociedade hoje. Se nós formos olhar igrejas, se nós formos olhar ministérios, hoje
Existem igrejas que têm templos cheios pelo fato simples de que eles pregam que Deus quer dar vitória, que Deus quer abençoar, que não importa como está a sua vida, Deus tem grandes coisas para ti. E se nós formos olhar as igrejas que prezam pela palavra, que clamam, você deve se arrepender, você deve mudar de vida, você deve andar de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você renuncie a si mesmo, é que você tome a sua cruz. As igrejas que têm esse tipo de pregação, elas estão praticamente vazias, meu irmão. Então, aquilo que Paulo disse, aquilo que muitas vezes a Bíblia fala de um remanescente, de buscar um povo no meio do povo, é isso que Deus está falando, é isso que Deus está declarando. Hoje nós olhamos a situação do nosso Brasil, muitos dizem, o Brasil é o país onde as igrejas evangélicas mais crescem, não sei quantos % da população é evangélica. Mas a gente vai olhar as igrejas que estão lotadas, são aquelas igrejas que não pregam a palavra. São as igrejas que só querem trazer vida abundante, só querem bênção. No momento que tu vai falar de pecado, a pessoa vai sair da tua congregação. E muitos dos pastores têm olhado isso e pensado, eu não quero levar a mensagem de salvação. Eu quero uma igreja cheia. Eu não sei se você é evangélico, se você frequenta alguma igreja, ou até mesmo se você é um pastor. Mas quando você vai falar do amor de Jesus para alguma pessoa, você tem uma escolha a fazer. Você pode mandar a real, digamos assim. Você pode falar a realidade para essa pessoa. Deus tem grandes coisas para a sua vida, sim, mas você precisa se arrepender, você precisa mudar. Quem sabe aquela pessoa não vai até Jesus, mas você fez a sua parte, você lançou a semente. Agora, se você falar para a pessoa, vem para Jesus, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar uma vida abundante, e você não vai ter luta, porque Jesus vai estar à tua frente. Essa pessoa até pode ir para a igreja, mas na primeira prova, provavelmente ela vai se desviar. Ou ela pode passar uma vida inteira iludida dentro da igreja, e no final, igualmente ir para o inferno. Então, você que está me ouvindo, se você conhece a Cristo, fale a verdade. Jesus veio não com uma mensagem de alegria. Jesus veio dizendo que nós temos que renunciar ao pecado e que nós temos que mudar de vida. E é isso que Deus espera de nós. Jeremias, pela ótica humana, não foi bem sucedido. Pela ótica humana, ele foi o mais fracassado dos homens. Mas na ótica divina, ele fez exatamente aquilo que Deus esperava. E com certeza no céu Deus o recompensará. E o que nós queremos hoje? Nós queremos os aplausos do mundo ou nós queremos agradar o único e verdadeiro Deus? Os dois caminhos são postos diante de nós. Hoje em dia, a massagem no nosso ego muitas vezes fala mais alto. Então a gente pode pensar, não, se eu falar e a pessoa ir para a igreja, isso vai ser bom para mim, porque eles vão dizer, o fulano conseguiu me trazer para a igreja, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Não, irmãos, não é assim que funciona. Quem faz as coisas é Deus. E se a pessoa realmente deseja andar com Deus e ama a Deus, até mesmo a palavra da verdade vai deixar ela firme. Não olhemos para as igrejas cheias, olhemos para as igrejas que têm a verdadeira pregação da palavra. Que Deus possa te abençoar e que você possa ler essa palavra maravilhosa. Nem sempre ela vai massagear o nosso ego, mas com certeza ela vai nos mostrar o caminho que nos leva à salvação. Um forte abraço e até a próxima oportunidade com mais uma reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe você.